Você acredita em extraterrestre? A Rafa Kalimann acredita. Durante conversa no podcast Quem Pode Pode de Giovanna Eubank, a Big Brother contou um caso sobre pessoas que foram abduzidas por seres de outros planetas. Você acredita nessas coisas? Comenta aqui embaixo, quero saber. A Rafa disse que essas pessoas que foram abduzidas foram fundamentais para a carreira dela hoje. Confira o corte, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante para nós, mais vídeos a qualquer momento do dia. Pra falar com o Faustão. Olha, gente, pai da Beyoncé, focado, Gente, hein? meu pai, ele me colocava pra assistir Faustão e falava, tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Tá vendo essa resposta? Essa resposta foi ótima. Essa resposta Gente, não. seu pai é seu verdadeiro coach. Então não era só… não era só um sonho seu, era um sonho também dos seus pais. Muito. A família, na verdade, depositava esse sonho em você. Muito. Meus pais, o que eles tinham, eles venderam pra que eu pudesse ir atrás dos meus sonhos. Eles nunca questionaram, assim, nada, sabe? Nunca foi… Era uma vontade deles e sua também, né? Você não sofreu uma pressão pra isso. Não. Na verdade, era uma vontade minha. E de tanto eu pedir… Eles embalaram. Eles embalaram. Desde muito criança. Então, eles entenderam que o destino da Rafa é esse aqui, vamos… Aconteceu uma situação, eu tinha uns 6 anos de idade. Eu acho que isso fez muita diferença na nossa vida, assim. E também vai muito da crença, do que cada um acredita. Teve uma família, essa é engraçada até. Ela é real. E eu acredito. Tá? Teve uma família que, lá em Iturama, a gente morava num site chamado Iturama na época, que eles contam que foram abduzidos naquela época. Vou contar essa história. E eles foram abduzidos e… Não posso contar? Vocês estão em pânico? Não, eu tô ansiosíssima. Bem curiosos, eu né, acho que tá todo mundo assim, ó. Tipo, tá todo mundo olhando. Ela falou abduzidos, todo mundo… O estúdio inteiro fez eu assim, amo. Caraca, abduzido, vamos… É por ET mesmo. Por ET, extraterrestre. Extraterrestres, a família toda. Eles estavam num carro, indo pra fazenda. O carro foi abduzido. Isso foi contado na época em vários programas de TV, e várias entrevistas e tal. E lá de Iturama. Tá. Essa família começou a receber pessoas em casa pra uma… Sessão. Era meio que uma… A lembrança que eu tenho era de um lugar muito bom, assim, sabe? Eu sentia muita paz. A energia era muito boa. Era meio que energeticamente falando. E eles contavam essa história, eles contavam o que tinha acontecido. E eles ensinavam algumas coisas pras pessoas, assim, tipo, de energia mesmo, sabe? Não, rapidinho. Eles foram abduzidos, essa família, e voltaram. Eles voltaram. Eles estavam contando a experiência. Uma criança da família tinha uma cicatriz na mão. Ele tinha vários chips no corpo que você colocava a mão, se dava pra sentir. Que antes várias não histórias. tinha, antes né? não tinha. Ih, tô achando que é verdade, hein, Rafa? Gente. Várias histórias. Aí vai do que cada um acredita. Não, mas você acredita? Eu acredito. E aí eles voltaram, você foi lá, e aí? Aí meus pais me levaram e eles faziam tipo eu não sei falar, eu tô com medo de falar besteira. Isso é cancelada. Mas aí é bom, Rafa, porque vai bombar o programa. Não é bom. Mas aqui, se eu estiver falando besteira, tá tudo bem. Vocês podem falar aí o que você tá falando que você sabia na época também, como foi falado pra você. E você era criança, você não estudou sobre isso, a gente não fala os termos certos e tá tudo certo. Você tá explicando pra gente, tá bom, tá, gente? Pra gente, é um papo Segue aqui o de baile, amigas, que eu tô ansiosa, vai. E aí, era meio que uma espécie de reiki, mais ou menos. Só pra tentar entender, não era um reiki, mas era meio que isso, assim. Então, tinha uma questão energética ali, as pessoas iam… E era gostoso, porque todo mundo ia justamente pra recuperar essa energia boa, sabe? Então, a vibração dali era gostosa. E aí, eu lembro que ele colocava a mão assim na cabeça da gente e ficava quente ou fria a cabeça. E aí, ele ia colocando a mão na cabeça de cada um assim, e aí ele chamou meus pais. Falou, pai, vem cá, coloca a mão na cabeça da sua esposa, da minha mãe. Tava quente. Ele falou, todo mundo é assim, agora põe a mão na cabeça da sua filha. Muito fria. Muito fria, muito fria. O que significa Aí isso? ele falou pro meu pai, falou, olha só, eu tinha uns 6 anos na época, 6, 7 anos. Ele falou, olha só, ela é o futuro de vocês. Acredite em todos os sonhos que ela tiver. Apostem nela, acredite, dê força pra ela continuar. Porque ela vai fazer a diferença na vida de todos vocês. Aleluia, arrepiei real, hein? Choquei. Isso foi fundamental pra que meus pais acreditassem em tudo aquilo que eu queria ser. E pra eles te apoiarem. Pra eles me apoiarem. E eles foram sem medo, porque de certa forma, aquilo deu coragem pro meu pai. Sim. Pra ele falar assim, ele falou que a minha filha vai conquistar os sonhos dela. Ele falou pra mim, então eu vou deixar ela ir. Então eu vou treinar ela pra falar com o Faustão. E assim vou vai. Deixar ela preparada. É isso. Mas foi isso. Aí meus pais começaram, de verdade, não tô brincando. Meu pai, ele me explicava como eram as coisas. Ele nunca tinha ido em São Paulo. Bonitinho. Ele sentava comigo, ele me explicava como era São Paulo. Ele estudava, ele estudava o mapa. Que lindo.
lindo. Ele estudava como pegar ônibus, os circulares, os Ô, metrôs. gente. Ele me ensinava coisa que ele nunca foi, ele não sabia como era. Então eles me preparavam para aquilo. Aí aos 14 anos eu fui. E quando Nossa, você chegou lá, você deu de cara com uma São Paulo que tava no seu sonho, mas não era a realidade, é bem Nada, diferente, né? De não, quando você chega lá. Até porque menina o seu do pai devia interior. imaginar uma São Paulo, né, muito mais tranquila. Não, eu acho que eu imaginava, eles sabiam que seria não. difícil, assim. Meus pais se separaram, eu tava com 12 anos. E aí, a mamãe, ela falou, vamos pra Uberlândia, que era uma cidade maior, A mais mamãe, próxima. que a mais linda, próxima de a nós. mamãe. E aí, a gente foi justamente pra eu me preparar numa cidade um pouco maior, pra depois ir pra São Paulo. Nossa, Então, tudo pra eles foi muito… Toda uma preparação, tipo, passo a passo, pra você chegar onde você queria chegar. aí E você foi… sempre foi muito determinada. Muito. Porque a gente vê que você é muito determinada. Muito, assim, muito. Vou fazer. Vou até o final E agora. vou chegar lá. E foi horrível em São Paulo, tá? Eu É, fiquei lá imagino. 5 anos, não deu certo. Não O deu, que que não deu muito certo? ruim. O que você passou lá? Fome. Eu Sério? não tinha o que comer. E a minha família, eu venho de família pobre, assim. Meus pais, eu lembro, o papai mandava R$ 120 por mês Sim. pra eu me virar. Gente, pra eu me virar em São Paulo, Em pra eu São comer, Paulo. pra eu pegar E condução. você morava na República de na Modelo. República da agência, né? E não trabalhava, não rendia. Tudo era para portfólio. Então, no começo… E você, a gente fala muito, né? Até hoje fala-se, mas na época, então, falava-se muito mais desse padrão de beleza, de como ser modelo. A gente vê, né, como você é uma baita de uma gostosa. De curvas e etc. Você deve ter sofrido com isso nessa época, né? De encaixe também do corpo, muito. de tudo. E eu não encaixava, não chegava. A gente tentava, eu emagreci, e não chegava nos 90 de quadril, né? Então eu tinha que chegar aos 90 de quadril ali, não chegava, justamente porque eu tenho mais coxa, eu tenho mais bumbum. E isso me frustrou muito. Então, aí quando eu fiz 16 anos, eu não tinha aprendido a me alimentar bem. Então só comia besteira, Dietas só e dietas. e era, ao mesmo tempo que era dieta, era macarrão instantâneo, salsicha. Era o que dava pra comprar, era o que era o que dava pra barato. comprar. Quero mais barato. E aí meu corpo reagiu, porque aí você vai amadurecendo, seu corpo tem um momento que seu corpo desenvolve. Você chegou com 14, com 16 seu corpo já era outro também, né? Aí não deu certo real, assim. Aí eu voltei pra casa dos meus pais aos 19. Frustradíssima, pensei, acabou os meus sonhos, tudo que Aqueles meus pais ETs fizeram. mentiram! Tudo mentira! Aquele roteiro de filme tava errado. Eu fui… Que loucura. E eu li uma entrevista sua também, você dizendo que até a sua mãe ficava te falando sobre esses padrões, né, de beleza, de estar mais magra, porque ela também ficava te falando porque achava que era bom pra você. Total. E que loucura, né, que é isso, assim. Ela